Sou Ayrton Bernardi, fisioterapeuta do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Neste vídeo, vamos discutir um pouco a respeito do uso de filtros em ventilação mecânica. Este assunto sempre causou dúvidas entre os profissionais de saúde que atuam no dia a dia dos cuidados aos pacientes ventilados mecanicamente. Com o advento da Covid-19 e o expressivo aumento do uso de ventiladores mecânicos, este assunto se tornou ainda mais debatido e nos trouxe ainda mais dúvidas. Que filtros utilizar na ventilação mecânica? Filtros do tipo EPA? Filtros do tipo HME? Umidificação ativa? Quais são as recomendações? Vamos então abordar estes assuntos nos próximos minutos. Boa aula! Sejam em pacientes intubados, traqueostomizados, pacientes adultos, pediátricos, os filtros têm sua indicação na ventilação mecânica. Seja com a função de evitar infecções cruzadas entre o paciente e o equipamento de ventilação mecânica, ou até mesmo com a função de umidificação, de filtragem e de aquecimento do ar inspirado, os filtros ventilatórios se fazem parte importante do cuidado que o profissional de saúde tem que ter ao se instituir ventilação mecânica em qualquer paciente. Nós podemos dividir em 3 funções básicas as funções dos filtros na ventilação mecânica. 1. Funcionar como barreiras contra impurezas vindas do ventilador para o paciente. 2. Funcionar como uma barreira contra impurezas vindas do paciente para o ventilador. E 3. Fazer a função de condicionamento do gás inspirado. A função de filtragem, a função de aquecimento e a função de umidificação desse ar que está indo para o seu paciente. Vamos imaginar uma situação em que nós tenhamos o nosso paciente já entubado, conectado a um ventilador mecânico. Ventilador mecânico esse que possui 2 ramos, um ramo de inspiração e um ramo de expiração. A nossa primeira pergunta a ser feita é: qual vai ser a forma de umidificação do gás que vai para esse paciente? Existem basicamente 2 formas de se umidificar gás que vai para o paciente. Como forma de umidificação ativa, na qual na saída do ventilador mecânico, antes do ramo de inspiração, você tem uma base de aquecimento e um copo de umidificação, na qual o gás passa por esse ambiente, que é mais úmido e é mais aquecido, e chega ao paciente mais úmido e mais aquecido. Ou então, a gente tem um sistema de filtros, um sistema de filtro HME, um sistema de trocador de calor e umidade. Basicamente, é um sistema de um filtro conectado proximal ao paciente, na qual, no momento da expiração do paciente, esse filtro retém calor e umidade. Na próxima inspiração do paciente, o ar que vem do ventilador passa por esse filtro, que anteriormente reteve calor e umidade, e chega no paciente mais quente e mais úmido, ou seja, exatamente como a função de um trocador de calor. Daí o nome do filtro, HME, da sigla do inglês Heat and Moisture Exchanger. Agora vamos partir do princípio que a gente já escolheu qual vai ser a nossa forma de umidificação do gás que vai para o paciente. Lembrando que eu tenho que fazer uma escolha somente. Eu não posso utilizar uma base de umidificação ativa e um filtro HME proximal ao paciente ao mesmo tempo. Atualmente, no âmbito da Covid-19, tem se recomendado a utilização de filtros HME proximal ao paciente, para que seja feita a umidificação desse gás inspirado. A escolha dos filtros do tipo HME em relação às bases de umidificação aquecida se deve ao fato de que, durante a utilização de sistemas de umidificação ativa com base de umidificação, será observada a formação de líquidos, gotículas e condensados nos ramos de ventilação do paciente. Tal situação
vai levar às constantes necessidades de abertura do sistema de ventilação do paciente para que seja feita a drenagem desses líquidos e condensados que estão sendo formados. Reforçamos a não recomendação de tal situação devido ao alto risco de contaminação da equipe e do ambiente por gotículas e aerossóis formados no momento da abertura do sistema de ventilação desse paciente infectado por Covid-19. Saindo um pouco dos sistemas de umidificação e aquecimento, como acabamos de comentar sobre os filtros do tipo HME, passamos para a análise dos filtros do tipo EPA, da sigla no inglês High Efficiency Particulate Arrestance, ou seja, filtragem de ar de alta eficiência. Os filtros do tipo EPA normalmente possuem um componente hidrofóbico com baixa resistência ao fluxo, que se mantém estável tanto no gás seco quanto com a presença de umidificação. Além, é claro, desse filtro ter um poder altíssimo de filtração, normalmente maior do que 99,99%. Esse filtro é indicado para o uso em circuitos respiratórios de aparelhos de ventilação mecânica, e sua função é a prevenção de infecções cruzadas entre o paciente e o sistema do ventilador. Os filtros do tipo EPA podem ser utilizados tanto no ramo expiratório quanto no ramo inspiratório. Em alguns locais, ele é utilizado apenas no ramo de expiração, prevenindo o meio ambiente da infecção cruzada. Podemos resumir então da seguinte forma: enquanto os filtros do tipo HME, utilizados de forma proximal ao paciente, fazem a função de trocadores de calor e umidade, e nesse ponto a gente abre um parênteses para comentar sobre os filtros HME-F, que além de trocadores de calor e umidade, fazem a função de filtração. Os filtros do tipo EPA são utilizados tanto no circuito de inspiração ou no circuito de expiração, fazendo a função de filtros de barreira, protegendo o paciente do gás advindo do ventilador e protegendo o ventilador do gás advindo do paciente. Alguns pontos de atenção devem ser levados em consideração após essas explicações. O tamanho do filtro HME utilizado proximal ao paciente. Filtros do tipo pediátrico, do tipo neonatal ou do tipo adulto devem ser utilizados corretamente. Normalmente, a escolha de tamanho do filtro leva em consideração o volume corrente exalado por cada paciente, a resistência que o filtro impõe à passagem de ar. A troca de tais filtros deve ser considerada sempre que houver a presença de sujidades, condensação nos filtros. O excesso de partículas impactadas no filtro pode aumentar a resistência à passagem de gás e as sincronias entre o paciente e o ventilador. A posição adequada de cada filtro entre o circuito ventilatório e o paciente deve ser reforçada. Filtros do tipo HME devem ser usados com a função de trocador de calor de umidade de forma proximal ao paciente. Filtros do tipo EPA, com a função de funcionar como barreiras à passagem de partículas entre o paciente e o ventilador, devem ser utilizados de forma distal ao paciente, proximal aos circuitos ventilatórios no ventilador mecânico.